Então, pessoal, como eu falei agora há pouco, junto com a Gisele, né? Tava lá batendo um papo lá e tal. Nós estamos recebendo hoje uma pessoa fantástica, né? Um cara que eu tive o prazer de conhecer agora há pouco, mas a ficha que eu havia já lido sobre ele o precedia, né? E a sua fama também o precedia. O nome dele é Vitor Dourado. Vitor Dourado que teve um problema muito sério, seríssimo, né? Um dos problemas mais sérios que alguém pode ter durante a sua adolescência. Mais exatamente, quantos anos você tinha? Obrigado, Décio. Eu tinha 16 anos na época. 16 anos? Isso, como você falou, é uma fatalidade, né? 16 anos você está... A flor né? do que eu vou ser, o que eu vou fazer. Do sonho, da emoção, do tesão, de tudo, né? Essa é a transição da adolescência para a vida adulta, né? Onde você está projetando tudo na sua cabeça e aí acontece algo que, em primeiro momento, você acha que é ruim. Sim. Né? Mas, no meu caso, foi uma divindade na minha vida, assim. É mesmo? Você vê assim, né? Sem dúvidas. Bom, conta o que aconteceu. Claro, eu sou de uma cidade pequena, né, no norte de Minas, chama-se Montes Claros. Montes Claros. Isso, sou filho de uma pedagoga e um agricultor, então a gente não tinha muito acesso, mas a gente sempre teve do bom e do melhor da educação. E eu sofri um acidente aos 16 anos, né, onde eu peguei carona com um desconhecido e nesse acidente eu perdi minhas duas pernas. E a partir daquele momento, tudo novo, né? Tô contando aqui de uma forma muito breve, mas se você está na flor da idade, como a gente já falou, claro, né? Projetando a sua vida, e aí a partir desse momento você está projetando faculdade que você vai fazer, seu trabalho, onde você vai morar, qual carro você quer ter, enfim, e você passa disso, né? E começa a ir para pensamentos de como eu vou me vestir, como eu vou tomar banho, como eu vou comer, como as pessoas vão me olhar. Então é recuar bastante, né? E ir para o princípio da vida. Claro, é uma nova vida. Exatamente. Total, e aí, é um renascer, né? Nesse acidente eu perdi minhas duas pernas. Foi um acidente de automóvel? Isso, eu peguei carona. Você pegou carona? Isso, com um desconhecido, a gente voltando de uma festa. Não me culpo por isso também, porque, poxa, né, fazia isso tantas vezes, por que nessa vez ia acontecer? Claro. E aí teve, né, a infelicidade na época, mas a felicidade hoje de eu perder minhas duas pernas. Puxa vida. Passei por duas amputações abaixo do joelho. O carro bateu atrás de alguém? Bateu em um poste de luz, em alta velocidade. E o motorista, até por instinto, fez aquele gesto. E aí, assim, que é comum, gente... né? Você está dirigindo, quando você vê um poste na tua frente, vai bater, você faz assim. Exatamente. Quem estiver do lado, obviamente, leva a pior, né? Isso é o que acontece, né? Eu costumo falar, Décio, que assim, é tão puxando esse gancho, né, de quem ficou pior e quem não, assim, porque para você ver que é absurdo, né? Quem estava no colo de um amigo meu que faleceu, não teve nada. Olha só. E ele faleceu. Por qual motivo? Caramba! A gente não sabe, né? Mas eu acho que todo mundo tem uma trajetória, tem um processo de vida. E hoje eu tenho muito entendimento, né? Que esse meu amigo faleceu, mas ele viveu muito bem enquanto ele esteve aqui com a gente. E aí, como foi que você conseguiu, num primeiro momento, eu acho que o choque é tão imenso que você fica fora de si, imagino, né? Que seja uma coisa assim que você... É uma perda irreparável. Esta é realmente irreparável. E aí, passada essa primeira fase do choque total, do desespero total, como foi que você conseguiu trazer o teu ser para dentro do teu corpo outra vez? Décio, eu seria muito injusto de falar que eu encontrei forças, que eu, né? Mas acredito muito que foi a minha família, né? E as pessoas que estavam ao meu redor naquele momento. Então, eu não consigo expressar para você uma única coisa, né? Mas eu acho que principalmente a minha família, as pessoas ao redor, as pessoas que a partir disso cruzaram o meu caminho, elas
de alguma forma me ensinaram como lidar com aquela situação e muitas vezes a gente, com medo de decepcionar quem está ao redor, né? A gente cria essa redoma de eu preciso ser forte nesse momento porque já não adianta eu estar nessa situação, eu também não posso trazer quem está ao redor. Mas eu acho que foram pessoas, sabe? Minha família, os amigos, as pessoas que entraram no meu caminho. Graças a essas pessoas eu fui encontrando forças, né? E cada dia mais, eu costumo falar que é como um farol de um carro, né? Você não sabe o que está por vir, mas aquilo ali te serve. E aí você anda mais um pouco, encontra mais luz, e anda mais um pouco, encontra mais luz. E a vida foi moldando, né? E as coisas foram acontecendo de uma forma orgânica, se assim eu posso dizer. Caramba. Gente, a produção está me avisando que eu tenho que pedir um VT que está no ponto já sobre isso que ele está falando. Vamos lá. Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar aqui uma série de vídeos no meu Instagram, que é o Amputei Agora. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que toda pessoa que acabou de amputar tem muita dúvida, que é com quanto tempo eu vou conseguir usar prótese, com quanto tempo eu vou conseguir voltar a andar e ter minha vida de volta. A resposta é que isso é muito relativo, porque vai depender da sua idade, vai depender do seu nível de amputação, vai depender dos seus recursos financeiros. Sim, isso também vai contar muito. Mas a dica que eu te dou é, primeiro ponto, aproveite o processo. Você olha tudo isso, né, e parece que é uma imensidão de coisas ruins, mas você vai perceber daqui a um tempo, quando você olhar para trás, que, poxa, daria para você ter aproveitado mais e tirado mais coisas boas, mais experiências boas desse processo, porque é um momento único na sua vida, é um momento de recomeço. Segundo ponto, cuidar da sua alimentação é muito importante para a cicatrização do seu corpo. Outro ponto também, fazer dessensibilização proprioceptiva. Aqui nos comentários eu deixei esse nome que é muito complexo, mas você pode pesquisar isso no YouTube. Existem várias maneiras de você fazer essa dessensibilização. Muitas pessoas não têm recurso e nem acesso a uma boa fisioterapia pré-reabilitação. O que você pode fazer é olhar vídeos no YouTube para encurtamento, enfim, e você mesmo fazer na sua casa. Isso já vai ajudar demais. Quando eu digo que a questão financeira importa muito, porque prótese no Brasil todo mundo sabe que ainda, infelizmente, não é tão acessível assim. Mas existem várias formas, vaquinha online, empréstimos, enfim. Se você tiver alguma dúvida, me manda um direct. Essa série de vídeos é para levar mais informações até vocês, né? Principalmente para quem acabou de amputar, para quem já é amputado, mas ainda não conseguiu fazer a aquisição de uma prótese, ou para quem usa já prótese, mas deseja trocar, e também para quem tem curiosidade sobre o assunto. Se você gostou, manda esse vídeo para uma pessoa que está amputada, enfim, que usa prótese, e a gente vai se ver aqui toda semana com essa série, que é o Amputei e Agora. Uau! Mas uma coisa que me fica na cabeça é o seguinte, você não, como você disse, você sofreu esse acidente e teve que amputar ambas as pernas, eu imagino que na altura do joelho? Abaixo do joelho. Abaixo Isso. do joelho, ok. Você teve que fazer isso numa época em que as próteses ainda eram muito mais primitivas, vamos dizer assim, né? Do que elas são hoje, né? Sim. Não existiam tantos recursos. Faz o que isso? 10, 11 anos? 12 anos. 12 anos. Isso. Ok. E como foi que você conseguiu superar isso? Você logo depois já começou a reabilitação, você logo depois já foi preparado para colocar as próteses e se acostumou com elas? Foi uma coisa assim, até certo ponto, automática em você? Também não, né? É claro, claro, uma pergunta perfeitamente idiota que eu fiz. Não é não. Porra, essa pergunta, ela é muito boa, porque assim, Décio, as pessoas, é legal para que a gente consiga informar um pouquinho, porque é uma área que as pessoas não entendem, nem mesmo os próprios profissionais, às vezes, que estão na área, entendem todo esse processo. A minha amputação, eu falo que o que demorou 5 anos, hoje na nossa clínica a gente faz em 3 meses. Olha só. Né? Mas por quê? Pelo cenário, né? Falta de recurso financeiro, falta de acesso à informação, falta de disponibilidade, muitas vezes, de tempo, de paciência de quem está lá do outro lado também. Claro. Né? Mas essa minha trajetória ela foi bem complexa porque eu dependi 100% do sistema público de saúde. Nós não tínhamos recursos. E assim, eu não estou
julgando aqui, né, o sistema público, porque me ajudou de uma certa forma também. A gente não pode ser injusto. Mas o que me salvou, se assim eu posso dizer, foi o esporte, né? Através do esporte eu comecei a competir, eu comecei a ganhar mais visibilidade. Mas que esporte? Eu comecei na natação. Natação. E no jiu-jitsu, isso. E aí durante um tempo eu comecei a ter uma visibilidade maior, eu falei, poxa, isso aqui é o que talvez vai me tirar de onde eu estou, né? Claro. Vai trazer algo melhor para a minha vida. Então, tudo que eu comecei a encontrar, eu comecei a abraçar. Claro. Corrida de cadeira de rodas, vôlei sentado, basquete. Tudo. Meu dia era de manhã, tarde e noite, treinando. Perfeito. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a ganhar uma visibilidade a mais e foi onde eu comecei a conseguir alguns patrocínios, né, de próteses melhores. Então, o ponto-chave da minha vida foi esse, né? Quando eu comecei a ter acesso a produtos melhores. Perfeito. Essas próteses que você usa, elas são, desculpe a total ignorância. Imagina. Assunto, né? Mas essas próteses que você usa me parecem bastante avançadas, mas eu não tenho conhecimento se isso é extrema tecnologia. Top de linha, extrema tecnologia, tudo eletrônico, ou inteligência artificial, Sim. sei lá. Essa imagem aí fala mais que todas as palavras que a gente possa dizer, né? Você se acostumando com os movimentos da prótese, né? Isso. E são essas daí que você usa até agora? Isso, exatamente. Ah, tá. As próteses, essa prótese, ela não é uma prótese, o que existe de maior tecnologia no mundo. Sim. Por quê? Né? Hoje eu tenho acesso a tudo isso, mas o meu paciente não. Ah, claro. Eu preciso mostrar para o meu paciente que, mesmo com uma prótese que não precisa ser eletrônica, o que existe de maior tecnologia do mundo, ele consegue ter uma qualidade de vida muito grande. Se não é eletrônica, altamente tecnológica, também não é rudimentar. Exatamente. Né? É um né? meio termo. Né? Isso. E assim, hoje eu tenho acesso a isso. Hoje eu conseguiria. Claro. Mas é muito injusto eu mostrar uma realidade que, às vezes, o paciente ele não pode ter acesso àquilo. Então, eu prefiro ter essas próteses, né, que já não são baratas, mas que eu consigo ter uma qualidade de vida extrema, né? Então, assim, não é o que existe de maior tecnologia do mundo, né? Mas também, eu diria que é um excelente custo-benefício para a pessoa viver assim. Sinceramente, Vitor, você é uma das pessoas, pelo que você acabou de dizer, o que você acabou de dizer é de uma empatia, de um desprendimento, de uma generosidade que poucas vezes eu ouvi na minha vida. Você poderia usar uma prótese de última linha, vamos dizer, mas você prefere usar essas que te dão conforto perfeito, você está acostumado a ela, e essas não agridem os teus pacientes que não têm recursos para conseguir essas mais aperfeiçoadas. Sim. Isso é de uma generosidade que eu sinceramente não tenho nenhum tipo de palavra para definir, Paulo, sinceramente. Como foi a tua cabeça? Você usou psicologia, psiquiatria, como foi? Eu usei livros. Livros? Quando eu amputei, eu conheci um cara chama Felipe Lima e ele ministrava treinamentos para adolescentes que queriam passar em cursos difíceis, né? Polícia Federal, medicina, enfim. Sim. E esse cara, ele me deu o maior presente que eu poderia ter ganhado na minha vida, né? Ele me deu uma bolsa cheia de livros usados. Uau. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a ter acesso a livros e isso despertava curiosidades e eu comecei a querer entender um pouco mais, principalmente sobre parte comportamental, né? Como a gente pode acessar alguns sentimentos que muitas vezes a gente não consegue, movimento de empatia, de entender um pouco mais, né? Enfim, sobre comportamento mesmo. E eu acho que isso me ajudou muito, né? Assim, eu não sei se foi só isso, é difícil também a gente engessar e falar que foi isso. Claro. Mas eu acredito que um dos maiores motivos foram esse, né? Esse acesso à leitura. Por isso que eu falo que às vezes você não precisa de recurso, às vezes você só precisa ter informação e acesso. Fantástico, fantástico. Então... você falou sobre tua clínica. Como é que você criou a clínica, né? Você disse que no princípio você usava os recursos também do SUS, né? Isso. Então você não é uma pessoa que tem acesso a altos recursos, né?
E de repente você conseguiu recursos e se esforçou para isso, para montar uma clínica que pudesse acomodar, para dar o que os outros amputados precisassem para poder ter uma vida digna, uma vida perfeita, uma vida normal. Como é que isso aconteceu? Eu vejo assim, pof, aconteceu, a fada madrinha chegou lá. Não foi assim. Então, como foi? Legal, Décio. Foi de uma forma também muito orgânica, né? Eu trabalhei nessa área durante 6 anos e então eu sempre trabalhei em clínicas, eu sempre tive cargos muito altos e por alguns motivos, né? Eu acho que não vem ao caso nessa entrevista, mas por chateação, eu decidi sair da área. Sim. Né? Então eu saí da área, fui me arriscar, me aventurar em outra área, mas o que eu percebi, né? Todos os dias eu recebia ligação de pacientes, de pessoas, enfim, amputadas, pedindo informação, pedindo dica, pedindo ajuda, né? E aí, poxa, eu falei, nossa, será que não compensa eu dar uma chance a mais, né? Só que assim, eu saí de uma carreira, né? Eu saí de um local que eu só sabia fazer aquilo e eu fui me aventurar em outra carreira. E nesses momentos você acaba com todas as suas reservas, né? Eu também não tinha dinheiro para comprar uma clínica. Então eu vendi tudo que eu tinha, né? Fui atrás de um grande amigo também, pedi dinheiro emprestado e tudo e abri a clínica com recursos mínimos assim. Como né? é que é o nome da clínica? Protetics. Protetics. Isso. Perfeito. E é isso, a clínica cresceu muito. Eu imagino. Né? A gente Eu imagino. hoje está seguindo com outras unidades, nós temos novas frentes também. E assim, não graças a Deus, mas ao esforço das pessoas, claro. à bondade das pessoas também, as coisas deslancharam. Então, Vitor, a reação das pessoas, como é que você sentia isso? Vamos voltar um bocadinho atrás. Claro. Logo depois que tudo aconteceu, logo depois que você ficou fora de perigo, mas já com parte do seu corpo não existindo mais, como foi tudo isso? Como foi o teu reencontro, a tua reintegração? Não só no núcleo familiar, mas no entorno. Sim. Vizinhos, amigos, etc. Sim. Família é família, vai te aceitar claro, de qualquer forma. Então, com a família foi muito simples e tranquilo. Mas é sempre um choque, né? Sem dúvida. As pessoas estão acostumadas a te ver andando e tudo, e do nada você com a cadeira de roda, sem as 2 pernas, ainda sem prótese, né? Porque existe um tempo ali de reabilitação, enfim, então você fica um tempo de cadeira de rodas. Eu também não consigo te expressar como foi, né? Mas eu sempre tentei olhar, assim, Décio, quando eu amputei, eu tentei resgatar forças que eu nem sabia que existia dentro de mim. Então, quando as pessoas olhavam, eu nunca pensei assim, essa pessoa está me olhando com preconceito, né? Eu sempre tentava olhar assim, nossa, essa pessoa ela pode estar me olhando porque ela enxerga algum motivo de superação, ela talvez enxerga algum motivo de, mesmo tudo isso acontecendo, eu não perdi minha felicidade, minha vontade de viver. Vai ser um novo desafio. Isso, então eu sempre tentei olhar dessa forma, mas gera incômodos, não, né? Claro. As pessoas te olham e tudo. Até o olhar de piedade gera incômodo. Exato, acho que o pior sentimento que você pode ter por uma pessoa é isso, é dó. Esse. Então, assim, foi um processo de entendimento mesmo, sabe? E, assim, uma coisa, né, eu acho que cada pessoa sente a sua dor, mas a minha naquele momento foi, poxa, eu tô no auge da minha juventude, né, da beleza, de querer fazer esporte, isso. E aí você começa a se questionar muito, né? Mas, assim, eu sempre tentei, é clichê isso, mas eu sempre tentei olhar para isso de uma forma boa, sabe, assim. Pessoas estão me olhando, talvez, é porque elas estão impressionadas ou porque curiosidade, né? É difícil você ver uma pessoa sem as 2 pernas na sua frente. Eu falo que quando você está andando na rua, as pessoas olham muito, né? E eu só ando de bermuda. Afinal, esse é meu marketing, né? Você anda de bermuda o tempo todo? Sim, claro, é o teu marketing. Não, claro. mas não por isso, assim, é porque a pessoa amputada usa Você é incrível, Vitor. Se você não existisse, você tinha que ser inventado, porque, pô, isso não existe, meu.
Sabe, tem esse desprendimento, essa visão maior de cima que você tem sobre as coisas. É incrível. E eu acho que tirar esse senso de importância também, né? Às vezes a gente acha que é muito especial, que a pessoa está te olhando, que eu não sou ninguém, né? Então esse desprendimento que você falou, talvez é isso também. Gente, tá olhando, fazer o quê? Tá tudo bem. Você também faz parte do todo. Exato. Acabou. E talvez eu, no lugar das pessoas, teria as mesmas reações. Claro. Né? Claro. É incomum. Então, você vai olhar. Qual é o acesso, vamos dizer assim, o número de acesso? Quantas pessoas que, tentando uma reabilitação através de próteses, né, que é a tua especialidade, né, da tua clínica, procuram você, sei lá, mensalmente ou... É muita gente, Décio. Muita gente. A gente tem, em média, 30 leads por dia, né? A gente trata 30? como lead. Pessoas que buscam 30 novas próteses por dia. Isso. Ainda é um volume baixo. Por quê? Porque a gente sempre tenta expressar para a pessoa que nós somos uma clínica particular. E isso, às vezes, causa uma frustração, porque a pessoa, às vezes, entra em contato e acha que é uma doação, coisas do tipo, né? Claro. O que nós fazemos agora, nós temos um setor único e específico que nós atendemos só o sistema público. Sim. Então, se a gente for colocar tudo junto aí, talvez 60 pessoas por dia que buscam esse acesso, essa informação. É muita gente. E tem outras, quer dizer, tem muitas clínicas no Brasil, vamos dizer, ou em São Paulo, ou sei lá, regionais que fazem esse mesmo trabalho? Existe. Ou a tua é a mais especializada, aquela que, sei lá, até por você ser comunicativo como acaba sendo a mais procurada? É injusto eu falar isso, né? Assim, é injusto e também... Nada é injusto com você. Não, nada. Pô, depois de tudo que você falou aqui, nada é injusto que você fala. A gente é uma das clínicas, né? Nós somos uma das maiores clínicas que existe hoje no Brasil, mas tem boas clínicas também, né? Em São Paulo está bem concentrado a grande maioria, né? E é uma área muito grande, Décio, assim, nós caminhamos a passos muito curtos hoje, né? Mas, assim, a nossa missão é tentar levar acesso. Essa é a missão da empresa. E durante esse trajeto, com as pessoas que te procuram, você já teve choques ao ver alguém precisando, pós-amputação, precisando de... Você já teve emoções fortes? Caramba, como assim? Você já sentiu isso? Talvez mais todos os dias? Todos os dias. Talvez mais com crianças, ou com jovens, ou com o pessoal da melhor idade. Como é que é? Quando a gente vai fazer uma avaliação, eu sempre tento escutar muito a história da pessoa, né? E da pessoa mesmo, porque às vezes, por exemplo, você chega e tem um acompanhante, né? Quem está atendendo direciona para o acompanhante. Claro. Não, poxa, você tem que atender quem vai usar a prótese. Claro. Então, diariamente, a gente escuta histórias de todos os tipos. Crianças, adolescentes, idosos, de todos os tipos, né? Eu fico muito emocionado, sim, mas eu não expresso. Por quê? Essa pessoa, ela precisa da minha ajuda e não do meu sentimento naquele momento. Se eu desabo com ela, nós dois não vamos chegar em lugar nenhum, né? Mas a gente tenta, sim, ficar extremamente firme para mostrar para aquela pessoa, olha, eu tô aqui, eu estou pronto para te ajudar e eu vou fazer o possível e o impossível para que você saia daqui bem, 100% reabilitado. Mas a gente não é de ferro. Não, é né? claro. A gente se depara com várias histórias assim. Pior que isso, muitas vezes, é você reabilitar 100% a pessoa, ela está vivendo e vem a falecer. Isso acontece muito. Então, é uma sensação de impotência. Eu reabilitei essa pessoa, a gente fez tudo que tinha que fazer e, por algum motivo, essa pessoa partiu. Sim. Outros motivos Isso, então, mas assim, o que a gente sempre tenta fazer é se manter firme e forte para essa pessoa entender que, olha, eu estou aqui para te ajudar e resolver o seu problema. Então, eu vou fazer uma pergunta que, se você não quiser responder, fica muito à vontade. Você tem passe livre. Não, fica muito à vontade. Eu te disse isso antes do nosso bate-papo começar. Sim. A hora que você quiser dizer, não, eu não vou falar, ou não vou responder, ou sei lá o quê, fica muito à vontade. Sua pergunta provavelmente não é tão bizarra quanto você pensa. Não, não é bizarra, ela é apelativa. Por isso Vamos é que eu lá. estou te dizendo isso. E Perfeito. talvez a tua ética possa te impedir, mas fica muito à vontade. Tá. O que é
que mais te emociona? São casos como o teu, de adolescentes que ficam impossibilitados de viver todas as emoções dessa idade, né? Dos teenagers, né? São crianças, né? Ou são aqueles mais maduros ou os mais idosos, que surgem com casos assim terríveis para você. Qual aquele que te provoca mais uma reação interna que você, como disse, segura, mas você sabe a que custo? É muito difícil, porque até o paciente ele chegar na nossa mão, ele já passou por muitas coisas. Eu imagino. Então, assim, cada um me pega de uma forma. A criança, muitas vezes, é uma malformação, que ela nasceu assim. E muitas vezes a gente tem que falar para o pai, olha, papai, mamãe, o ideal é amputar, que essa criança vai ter uma qualidade de vida grande. Mas pensa a responsabilidade que cai sobre mim ter que falar assim, ó, de uma forma corta a perna do seu filho, com 3 anos de idade. Vai ter que cortar a perna dele para ele ficar legal. Exato, então isso dói muito. Meu Deus. Pacientes que me pegam muito são pacientes com câncer, muitas vezes osteosarcoma. A gente reabilita muito esse tipo de paciente. Só que, muitas vezes, na metade ou no final da reabilitação, o paciente vem a falecer. A chance dessa criança ter uma vida longa é difícil. Então, eu vejo essa criança todos os dias ali sabendo que ela, semana que vem, não pode voltar. Então, assim, o que eu tento pensar esse atendimento pode ser o último, então ele tem que ser muito bom. Né? Ele tem que ser leve, essa pessoa tem que sair daqui feliz, melhor do que ela entrou. Já idosos é difícil, porque essa pessoa está com 75 anos, ela está no momento de descanso, ela serviu tanto a vida, os filhos, a sociedade, a família, ao trabalho, e, poxa, no final da vida dela, ela passar por uma amputação. Então, o movimento que eu sempre faço com pacientes assim eu reabilito como se eu estivesse reabilitando meu pai. Meu pai já está avançado a idade, minha mãe também. Então, eu sempre tento fazer esse movimento, né? Não só eu convido todo mundo que trabalha comigo assim. Às vezes a gente tá ali para perder a paciência, eu falo, olha, é seu pai. Se fosse seu pai, você ia perder a paciência dessa forma. Então, cada pessoa tem um pontinho que me pega, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente reabilita muito idoso. Então, diariamente, eu fico vendo, poxa, meu pai daqui uns dias vai estar assim. E aí, isso pega a gente ali. Você vai levando da melhor forma possível. Mas é muito feliz, assim, sabe? Tem as partes ruins, óbvio, mas claro. A gente fica muito feliz. Não, é de uma gratificação incrível, né? Quando o paciente chega e fala, poxa, consegui escovar meus dentes hoje. Consegui fazer minha barba. E aí a gente comemora como se ele tivesse conseguido o Oscar. Incrível. Né? E a gente fica muito feliz também de participar disso. Então, vamos pedir as tuas redes sociais, pra gente dar uma olhada no Instagram, né? Nos endereços eletrônicos aí. Tá ali na tela, vamos ver. Olha lá, as fotos aí todas. Além de amigos, imagina que aí também tem pacientes, né, entre essas fotos. Tem sim. Assim, pacientes amigos, né? Isso, porque só assim exato. você reabilita alguém. Né? É um relacionamento pro resto da vida. Eu falo que reabilitar uma pessoa é um casamento, né? Você tá com que idade? Eu tô com 27 anos. 27? Uau! Uau, você é muito, muito jovem. E você já é casado, pretende casar, você tem namorada, você tem esposa, como é que é? Eu tenho uma esposa, né? A gente ainda não é casado, mas a gente mora junto, é quem caminha comigo, é quem trilha todos os caminhos comigo, é quem me apoia, porque às vezes eu falo assim que eu sou tão insuportável que nem eu consigo ficar perto de mim mesmo, com tantas... os estresses que a gente tem no dia a dia, sem dúvida, né? E, principalmente assim, às vezes, numa profissão como a tua, né? Então assim, a Bárbara, né, ela é quem caminha comigo, grande parte do que eu sou eu devo a ela, e é a pessoa que está comigo aí pro resto da vida. Que maravilha. Bom, os meios de comunicação com o Vitor estão aí, telefone direitinho aí na tela, é só você anotar e ligar.
E eu queria dizer o seguinte, nós temos um espaço finito aqui, né? Muito finito, né? Eu gostaria de estender esse papo para, inclusive, tenho certeza que os telespectadores, todos que estão nos vendo, têm 1000 perguntas para fazer para você, né? Eu te alugaria durante umas 2 horas aqui. Só que eu tenho que encerrar o nosso bate-papo. Claro. E eu queria te agradecer muitíssimo. Queria dizer para você que, sem confetes tolos, você é uma das pessoas mais generosas, mais dedicadas, mais que tem essa visão superior, mais empáticas que eu conheci na minha vida. Eu não sou assim e o meu entorno são poucas as pessoas assim. Eu nunca vi ninguém que pensasse tão antes nos outros do que em si mesmo. Parabéns pela pessoa que você parabéns por toda esse desafio que você venceu e vence todos os dias, com mais um dia fazendo o que você faz. Parabéns pela clínica. Obrigado. E Deus te ajude muito, muito, muito. Vamos tocar esse barco e olha, você conhece o caminho. Sim. A hora que você quiser, quando você quiser, nós estamos aqui. Obrigado, à tua disposição. Eu te agradeço muito. Com certeza, você é um ícone brasileiro. Eu acredito que é difícil a gente enxergar em nós mesmos o que a gente enxerga no outro, né? Mas tenha certeza que você também. Para mim também, ficaria aqui conversando com você o tempo necessário. Eu costumo falar que felicidade é isso. É difícil você tangibilizar o que é felicidade, né? Mas para mim felicidade é você estar com pessoas que o tempo ele passa muito rápido e você queria ficar aqui infinitamente. Então, para mim foi uma felicidade muito grande estar aqui hoje com você. Obrigado pelo espaço, pelo seu tempo. Pelo amor de Deus. E você saber que em algum momento da minha vida passei por aqui. Você agregou muito para mim, eu pude agregar algo um pouco na sua vida também. E sem essa dúvida. Experiência para mim é o que conta ao resto da vida. E vamos agregar mais momentos como esse nos encontrando mais vezes, tá bom? Amém. Vitor, Obrigado. Grande abraço para você. Muito obrigado. Grande abraço. Gente, tô indo embora, mas amanhã tem mais. Tchau.